Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira, olha, esfregando as mãos, esperando um final de semana maravilhoso que vem pela frente. Vamos conhecer os finalistas das conferências, os 4 times que vão seguir sonhando com o Super Bowl 57 e hoje é dia de analisar e também de dar palpite, tá? Vou falar aqui quem serão os times que vão sonhar com o Phoenix, lembrando que o Toque Passa estará no Arizona, estará no palco do Super Bowl 57, vão passar a semana inteira lá conversando com os astros, então já se inscreve no Toque Passa, clica no sininho para ser notificado assim que sair o vídeo novo, curte esse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo também, seus palpites, quero saber a sua opinião sobre os jogos deste sábado e do domingo, e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, temos um novo membro aqui, o Fernando Manzano Rodrigues, muito obrigado pelo apoio, aqui em cima, aliás, tem um botão Seja Membro. Cara, não é caro, tá? É bem em conta e você colabora bastante. Além do que, concorre a prêmios, né? Já sorteei bola de futebol americano, jersey. Com 125 membros, vou sortear mais uma bola da Wilson. Vai ter novidade em breve e todo mês tem sorteio de uma camisa da Fanática Sport Nation. Já falei muito da Fanática, parceiraça do canal. Aqui embaixo, se você não conhece ainda, na descrição tem o link para você conhecer a Fanática. Vai ver lá, tem camisetas maravilhosas e usando o cupom TOQUEPASSA você tem desconto. Então é isso aqui, a gente passa o serviço e ainda passa o desconto para você pagar mais barato. Tem muita coisa, tá? Tem grupo no Telegram também, para bater papo aí o tempo inteiro falando de futebol americano. E a gente tem muita coisa para falar, então vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos começar passando pelas notícias, a gente tem muita coisa para falar. O dia foi bem agitado a quinta-feira na NFL, começando pelo Tampa Bay Buccaneers, que fez uma limpa lá no seu ataque, e Byron Leftwich não é mais o coordenador ofensivo da equipe da Flórida, né? O Tom Brady deve estar de saída mesmo, né? Acabou o contrato dele aqui, mas o Leftwich, a roda gira muito rápido, né? No ano passado ele era cotado aí para ser head coach de algum time e agora está aí na fila do desemprego, não sobreviveu à péssima temporada como um todo dos Buccaneers, mas principalmente ofensivamente. Nos anos 2020 e 2021, os 2 primeiros anos do Tom Brady, ninguém produziu tantos pontos nesse espaço de tempo aqui na NFL quanto o ataque do Tampa Bay Buccaneers. Mas no último ano foi muito mal, 18,4 pontos por partida foi a média dos Bucs, a 25ª média da NFL, né? Um dos piores ataques da liga em 2022. O ataque terrestre basicamente não existiu e o Brady foi forçado a passar 750 vezes. Foi o maior número de passes da carreira do Tom Brady em uma temporada só. Quer dizer, o cara 45 anos tem que forçar muito mais o braço. Não fazia sentido. E aí com ele rodou muita gente também. Treinador de running back, treinador de jogo aéreo, treinador de quarterback, muita coisa mudando nesse time que vai seguir sendo comandado pelo Todd Bowles. Outro ataque que mudou foi da equipe do Baltimore Ravens, porque o Greg Roman anunciou sua saída, né? Ele anunciou que está deixando a franquia. O torcedor comemora, o torcedor esperava isso aqui há muito tempo, isso aqui é pedra cantada, um ataque que não funcionou. Em 2019 ele foi muito bem, fez um ataque funcionar de uma maneira brilhante, mas dali para frente só para trás, né? Já diria o outro. Cara, médias muito ruins, 20,6 pontos por partida nesse ano de 2022, e aqui o jogo aéreo basicamente não existiu, né? Não tinha jogo aéreo. Cara, faz sentido, né? Manda embora, a torcida já estava pé da vida, queria saída do Roman durante o longo da temporada, queriam a demissão dele, e também estava queimado dentro do vestiário. A gente vai lembrar aqui o pós-jogo contra a equipe dos Bengals no último final de semana, em que o J.K. Dobbins saiu lá metendo o pau, falando que não recebeu a bola, aquele que tinha que fazer a jogada, que acabou virando o turnover, que deu o touchdown da vitória de Cincinnati. Não tinha mais clima nenhum. Quem mudou a defesa foi a equipe do Minnesota Vikings. Depois da queda no final de semana para a equipe do New York Giants, Ed Donatel já não é mais o coordenador defensivo da franquia. Foi uma defesa sofrível também, né? Final de semana aí, 431 jardas para o ataque dos Giants. Tinha um ataque que conseguia produzir seus pontos, mas os jogos eram equilibrados porque a defesa nunca rendia, né? Fazia uma grande jogada aqui e ali, isso aqui servia muito para desmascarar às vezes, né? Conseguia um grande lance que aí o cara falou, tá vendo? Ó, tá resolvendo aqui, mas na hora H ela aparece. E não era bem assim, porque na hora H que ela não aparecesse, o time perdia a partida, como foi. Os Vikings foram a 28ª defesa em pontos cedidos e a 31ª em jardas.
não fazia sentido seguir com o Donatel lá. Então o Kevin O'Connell, né, que formou a sua primeira equipe, já manda o coordenador defensivo embora e vai pensar num time melhor para a próxima temporada. E para fechar aqui, não falando de demissão, mas falando de futuro, sim, porque a NFL divulgou os 5 times que vão fazer um jogo, né, mandar um jogo seu na temporada regular em território estrangeiro, em Londres e também na Alemanha. A gente lembra que no ano que vem não teremos jogo no México, o Estádio Azteca vai passar por reforma, pensando na Copa de 2026, então não teremos jogos no México no ano que vem. Serão 3 jogos em Londres, com Buffalo Bills, Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars, né? Serão 2 jogos no estádio do Tottenham e o outro em Wembley. E teremos 2 partidas na Alemanha. Esse último ano a gente teve o primeiro jogo oficial, temporada regular, na Alemanha, que foi lá em Munique. Eu acompanhei lá, tem um vídeo aqui em cima. Vou botar o link aqui para você conferir como é que foi acompanhar o jogo lá em Munique. E teremos um jogo em Frankfurt também, né? Não sabemos quem vai jogar onde, mas serão Kansas City Chiefs e New England Patriots, 2 times que têm o mercado alemão como seus objetivos lá naquela separação que a NFL fez de mercado estrangeiro, né? As datas, horários, os adversários vão ser divulgados nos próximos meses, ali um pouquinho antes de sair o calendário oficial, são divulgados os jogos. E é claro que se você tiver interesse de assistir algum jogo fora, né, em Londres ou então na Alemanha, você já tem lá os links. Eu vou botar aqui embaixo também na descrição uns links para você fazer lá. Eu tenho vontade, eu quero assistir aqui, que aí você vai recebendo o comunicado de quando vai sair a venda de ingressos. Vamos lá então falar do final de semana, maravilhoso, 4 jogos, espetacular. Acho que é o meu final de semana favorito da temporada, mas depois começa a bater aquela deprê, né? Porque aí semana que vem são só 2 jogos, aí só tem Pro Bowl, aí tem o Super Bowl e aí acabou. Mas vamos pensar nesse final de semana, começando no sábado, 6h30 da tarde no horário de Brasília. Jacksonville Jaguars encarando a equipe do Kansas City Chiefs. Esses 2 times que já se encontraram na semana 10 da temporada regular. Vitória dos Chiefs por 27-17. Um show, um dos melhores jogos do Mahomes na temporada, né? Ele teve ali quase 75% dos passos dele completados, 4 passos para touchdown, teve uma interceptação, mas não foi sacado, mais de 300 jardas, um jogo bem tranquilo ali para o Patrick Mahomes. Só que eu não sei até que ponto a gente pode usar esse jogo da semana 10 como referência para o que vem pela frente, porque esses 2 times, os Jaguars mudaram bastante, né? De lá para cá, os Jaguars embalaram, conseguiram 7 vitórias, tem uma derrota só nesse período, e chegam empolgados, né? Conseguiram a terceira maior virada de todos os tempos contra a equipe dos Chargers, jogando em casa, com o apoio da torcida, perdido por 27-0, tirou esse confronto divisional no round divisional, né? Que seria entre Chargers e Chiefs, e agora chega um pouquinho, né? Balado. O que vier para eles é lucro. Entra como franco atirador a equipe do Jacksonville Jaguars. Os Jaguars, por outro lado, não podem se dar ao luxo de começar o jogo mortos como começaram, cometendo tantos erros como começaram no final de semana passado, né? Se deixar os Chiefs abrirem 27-0, esquece. Não vai ter a menor hipótese de virar esse placar. Porque o Andy Reid é um treinador diferente do que o Brandon Staley, né? Vamos destacar isso aqui. Você tem treinador de um lado, você não tinha do outro. Aliás, parabéns, Chargers, por manter aí mais e mais e mais o Brandon Staley. Eu já vi um favoritismo bem claro dos Chiefs nesse jogo aqui, mas porque estão fazendo o jogo em casa também, né? Cara, virou rotina, jogo de pós-temporada, jogando no Arrowhead Stadium, isso aqui é tão certo quanto, sabe, é renda fixa colocar que os Chiefs vão jogar em casa uma partida de pós-temporada. O Mahomes está mais do que acostumado com isso, é o melhor quarterback do jogo, já falei aqui ontem, para mim é o melhor quarterback que tem. Na semana passada o Trevor Lawrence teve 4 interceptações no primeiro tempo, mas a linha ofensiva foi um ponto interessante. Isso aqui vai ser um duelo bom da gente ver nesse jogo, né? Porque a linha ofensiva conseguiu segurar a pressão. Foram só 18,4% de pressão nos dropbacks, né? Pressão chegou em 18,4% dos 49 dropbacks que teve o Trevor Lawrence. É uma das 5 linhas, a dos Jaguars, que menos cedeu sacks ao longo da temporada. Mas vai encarar a segunda defesa que mais conseguiu sacks, mais serviu grama para os quarterbacks rivais, com o Chris Jones tendo ali 15 sacks e meio na temporada. Inclusive, na semana 10, esse confronto aqui, o Trevor Lawrence foi para o chão 5 vezes, tá?
Defesa dos Chiefs conseguiu derrubar o Trevor Lawrence 5 vezes, vai ser um duelo bem interessante. A gente está tentando entender aqui como é que os Jaguars podem ganhar esse jogo. Travis Etienne pode ser a saída? Estabelecer o jogo terrestre? Difícil, cara. Ele teve vida difícil lá na semana 10 e deve ter de novo. Tight ends pode ser uma alternativa, né? O Ingram pode virar, a equipe dos Chiefs tem problemas marcando tight ends. Só que a defesa dos Jaguars também tem problemas. E aí, filhão? Aí é um convite ao prazer para o Patrick Mahomes poder passar a bola para o Travis Kelce, né? É o alvo de confiança dele, é quem mais ele tem a sintonia, tem a parceria. A gente não precisa explicar para você o que é a parceria Patrick Mahomes e Travis Kelce. Então, vai ser complicado. Eu não confio tanto assim na secundária do Kansas City Chiefs, então a gente pode ver o Trevor Lawrence tentando forçar um pouquinho mais, passando essa bola. Se a linha conseguir dar um tempinho para ele lá e os corredores e os recebedores avançarem, pode causar algum estrago. Mas, como eu disse, eu vejo sim um favoritismo da equipe dos Chiefs. Pressionar o quarterback vai ser a solução para a equipe do Jacksonville Jaguars, né? Vai tentar ir para cima, tem talento de sobra nessa linha defensiva para tentar gerar pressão, mas a linha ofensiva dos Chiefs também é uma das melhores da NFL, é a terceira que menos sec permitiu, não vai ser vida fácil. Meu palpite aqui, é claro, não tem dúvida nenhuma, vitória dos Chiefs, para mim, mas acho que vai ser um jogo legal, tá? Vou colocar um placar de 31-23 para Kansas City. Vamos ver, quero saber também seu palpite. Mais tarde, às 10h15 da noite, tem aí a rivalidade em campo entre New York Giants e Philadelphia Eagles, cara. Os Eagles tiveram uma semana de folga, baizinho, descansaram, melhor campanha da NFC, e isso foi muito bom para você dar um tempinho de respiro e de recuperação para o Jalen Hurts, né? Ter o Hurts completo nesse jogo vai ser fundamental. Já os Giants jogaram na semana passada, venceram os Vikings, e também foi muito bom, porque deu aquela... Cara, a gente consegue... É mais ou menos a vibe do começo da temporada. Eu falava bastante isso aqui, quando os Giants vencem o primeiro jogo de uma partida equilibrada, vencem no field goal, e aí eles falam assim, cara, a gente consegue vencer, e esse time foi ganhando empolgação, foi ganhando ânimo, foi ganhando o momento ali, porque ele entendeu que ele poderia vencer, e pode ter feito esse mesmo efeito, essa vitória contra os Vikings. Percebeu assim, cara, eu cheguei na pós-temporada, mas aqui, ó, os caras tiveram uma campanha melhor que a gente, mas eu vou lá e ganho. Não interessa. Tinham ganhado da gente na temporada regular e a gente foi lá e ganhou no mesmo palco. Pode acontecer o mesmo efeito. A equipe dos Eagles varreu os Giants na temporada, 2 vitórias. A gente vai desconsiderar a vitória na semana 18, né? Porque ali os Giants já estavam com o time em reserva, estavam descansando, e os Eagles entraram um pouquinho mais focados nessa partida, porque precisavam ganhar para confirmar o first seed, mas na semana 14 em Nova York não teve a menor chance, cara, foi um atropelo dos Eagles por 48-22, quando os Giants falaram assim, cara, estamos no jogo, tava 21-0 para o Philadelphia já, né, não teve a menor chance de longe essa partida, só que foi o último jogo do Hurts, o último grande jogo do Hurts, né? Porque na semana seguinte ele se machuca, fica fora aquelas 2 partidas e aí volta na semana 18 só para garantir, mas não sendo o Hurts perfeito. Ele saiu do Injury Report, o que é um bom sinal, a tendência é que ele esteja 100%, mas também mudou, né? Naquela semana 14, os Giants estavam ensanduichados contra jogos contra os Commanders. Eram partidas fundamentais para a briga nos playoffs, né? Confronto direto ali. Tinham empatado o primeiro jogo. Os Commanders estavam de bye week e os Giants tinham esse jogo difícil para depois sair e enfrentar a equipe dos Commanders. Então, muda, claro, o cenário. Eles sabiam que o grande jogo para eles não era a partida contra os Eagles, era contra os Commanders. Vencendo os Commanders, eles teriam chance, venceram, tiveram chance e conseguiram chegar na pós-temporada. Fica a dúvida com relação ao Hurts. Se o Hurts não tiver 100%, é complicado. Acho que dá um temperinho a mais essa partida, mas se ele tiver 100%, o favoritismo para mim fica bem grande para a equipe dos Eagles, por tudo que mostrou nessa temporada. A defesa dos Giants, semana passada, conseguiu parar o jogo terrestre, só cedeu 60 jardas para a equipe dos Vikings. Sim, mas os Vikings abandonaram o jogo terrestre assim, muito rápido, foram 16 corridas apenas na partida inteira. Conseguiram parar o Justin Jefferson, principalmente no segundo tempo, né? Ele teve 4 jardas no segundo tempo só, ficou ali com 47 jardas na partida toda, sim, mas nesse final de semana é diferente, você não tem só um Justin Jefferson para você parar, você tem 2 wide receivers de
altíssimo calibre, que é o Devonta Smith e o A.J. Brown. Dois caras que anotaram touchdowns no confronto lá da semana 14. Jogo terrestre, cara, Miles Sanders, o Boston Scott, o próprio Jalen Hurts, dificilmente a equipe dos Eagles vai abandonar esse jogo terrestre. Vai se encaixar direitinho esse jogo terrestre, vai causar estrago, como causou lá na semana 14, foram 253 jardas terrestres para a equipe da Filadélfia. Então, além desses jardas, foram 4 touchdowns terrestres, né? Todo mundo ali acabou saindo com um touchdown terrestre. Cada história é história, claro. Cada jogo é um jogo, não tem o que dizer, não dá para dizer que vai ser a mesma lavada. O Brian Daboll já mostrou que é capaz de aprender com os erros. Ele mudou o cenário que aconteceu na primeira partida contra os Vikings, fez outra partida. Então, aqui temos um bom treinador, o Brian Daboll, que vai fazer um trabalho também para tentar parar a equipe dos Eagles. Só que o Sirianni também é um bom treinador e o grupo dos Eagles é muito talentoso, dos dois lados da bola. A defesa também é muito forte. A defesa, aliás, a defesa aérea dos Eagles foi a melhor da NFL ao longo da temporada. Aí vai tentar usar um pouquinho mais, os Giants vão tentar correr um pouquinho mais com a bola, pode ser com o Saquon. O Saquon não teve um grande jogo na semana 14, mas o Daniel Jones pode correr também, fez um bom jogo semana passada correndo com a bola. A defesa dos Eagles teve problemas contra o jogo terrestre, pode ter feito, melhorou, né? Teve um momento muito ruim ao longo da temporada, depois deu uma melhorada de novo. Pode ser, estabelecer o jogo terrestre vai ser fundamental para a equipe dos Giants até tentar conseguir um passe ou outro, porque os recebedores estão conseguindo fazer seu destaque, apesar de não ter grande nome. Vou colocar aqui uma vitória dos Eagles, mas com outro grande jogo, tá? Uma boa partida, um placar equilibrado aqui, 29-23 vai ser meu palpite na vitória da Filadélfia. No domingão, começando às 5 da tarde, mais um jogo de tirar o fôlego. Esse aqui, pra mim, é o jogo mais complicado de se prever, cara. Esse aqui eu já mudei de palpite 200 vezes, talvez eu mude enquanto eu converso com vocês. Cincinnati Bengals e Buffalo Bills fazem o jogo que a gente... Pô, eu acordei de madrugada para assistir o Monday Night Football, e a gente teve só 10 minutos daquela partida, né? Foi uma amostra grátis daquele duelo. E, olha, promete ser dos melhores aqui, já deu um gostinho do que pode entregar, deixou bastante animado, até a gente ficar bastante preocupado, mas agora tá bem lá o Damar Hamlin, a gente vai pensar só na partida. Inclusive, eu estava até vendo a entrevista do Micah Hyde e Jordan Poyer. O Micah Hyde falou que tem muita coisa, dá para pegar esses 10 minutos aqui e aprender muita coisa com uma só jogada, dá para entender. E o Jordan Poyer já tinha falado que, olha, é difícil conseguir analisar alguma coisa nesse jogo, então a gente não sabe o que vai ser feito, só sei que o Micah Hyde tá fora do jogo, já foi confirmado aí, não joga essa partida, é um problema para a secundária da equipe do Buffalo Bills. A gente não precisa falar da capacidade dos dois quarterbacks, né? O Joe Burrow e o Josh Allen, dois dos melhores quarterbacks da NFL na atualidade, sem sombra de dúvidas. E o grupo de recebedores aqui, pô, espetacular. Jamar Chase, T. Higgins, Boyd, o Hurst também pode aparecer, o tight end, Stephon Diggs, o Gabe Davis, o Dawson Knox marcando touchdown em 5 jogos seguidos. Cara, tem peças, ó, tem motivos demais pra gente ver um jogo com muitos touchdowns mesmo. Então, o segredo pode ser a defesa, né? Aquele que tiver a defesa capaz de proporcionar mais grandes jogadas vai vencer a partida. A defesa dos Bills foi a segunda que menos pontos cedeu ao longo da temporada, uma média de 17,9 pontos por partida, permitiu um rating só de 82,1 para os quarterbacks adversários, a quarta melhor marca da NFL. Você tem o Tre'Davious White, que deve ficar bastante focado ali no Chase, e mudando algumas horas para o Higgins, Kaiir Elam e também o Danny Jackson, podem complicar a vida do Burrow nessa secundária. Como eu falei, Micah Hyde tá fora. O Poyer não treinou ontem, mas tem sido comum, ele tem descansado um dia da semana, ele ficou limitado na quarta-feira, então a gente vai ficar de olho na situação do Poyer. Se o Poyer não jogar também, muda um pouquinho nosso panorama de palpite aqui, e o Burrow vai ser pressionado, né? Esse vai ser um ponto muito importante aqui, porque o Jonah Williams não está confirmado ainda, o left tackle, mas ele não deve jogar, deslocou ali a rótula, não se lembro qual que é o nome certo de usar, e o guard, o Alex Capa, tá fora da partida também, tá lesionado, os dois machucados. A linha ofensiva, que foi o problema no ano passado, que os Bengals lutaram tanto para melhorar esse ano, enfim, chega nos playoffs basicamente na mesma situação que era no ano passado.
O melhor, algumas boas notícias para o torcedor dos Bengals é que, por exemplo, o Von Miller tá fora. Se o Von Miller estivesse nesse jogo, eu não tinha dúvida, cravava aqui vitória dos Bills sem pensar duas vezes. Mas ele tá fora do jogo, machucado, aí ele tá fora da temporada. Eu falei da capacidade ontem do Burrow de se adaptar e de soltar essa bola rápido. Isso aqui é a diferença. O Burrow foi forjado no fogo. Ele aprendeu a jogar basicamente sem linha. Então jogar mais uma partida sem linha não deve ser um grande problema para ele. Do outro lado, a defesa dos Bengals eu acho que até é subestimada. Ela tem bons talentos, ela consegue fazer bons jogos nos três níveis, né? Você pressionando, aquele passe curto e também o passe de profundidade, por mais que eu acho que o Eli Apple é muito fraco, né? Para mim, ele estou aqui, eu acho que ele é uma arma a ser vista, ele pode ser a mina de ouro para a equipe do Buffalo Bills. Semana passada, os Dolphins conseguiram 7 sacks para cima do Josh Allen, e aí é claro que vai ter que ter pressão também da defesa do Cincinnati Bengals, mas o destino dos Bills, para mim, passa pela proteção à bola. A gente vem batendo nessa tecla aqui o tempo inteiro, falando dos problemas do Josh Allen, de entregar o ouro, muitos turnovers, foi assim semana passada. Se fizer uma partida parecida com o que fez contra os Dolphins, vai ser complicado vencer esse jogo, tá? Porque aí você vai ter um ataque com o Joe Burrow e não com o Skylar Thompson. Você quase perdeu para o Skylar Thompson e agora você vai ter o Joe Burrow na sua frente. Cara, a defesa dos Bengals, ela é boa contra o jogo terrestre de quarterbacks, né? Quarterbacks correndo com a bola. Semana passada não foi muito bem assim com o Huntley e agora vai ser difícil parar também o Josh Allen. O Josh Allen é uma máquina, né? Josh Allen corre muito bem, busca essas jardas a mais, consegue ir pro contato, vai lá, não tem medo. Eu só quero que o Josh Allen preste mais atenção na leitura, não tente forçar o home run toda a jogada, não precisa ser passe de 50 jardas, pode conquistar passes mais curtos e levar esse time na frente e melhorar a leitura, né? Melhorar a leitura vai ser fundamental isso aqui. Meu palpite lá no Super Bowl Challenge era uma vitória dos Bengals. Eu escrevendo, eu lendo, ao longo da semana eu já mudei de palpites toda hora. E eu vou ficar aqui com uma vitória do Buffalo Bills. Mudei meu palpite e eu vou ficar com a vitória dos Bills apertada por 28-24. Segurança nenhuma nesse palpite, mas eu vou ficar com a vitória do Buffalo Bills para ter semana que vem um jogo em campo neutro, um jogo lá em Atlanta entre Bills e Kansas City Chiefs. E pra gente fechar, a gente chega aqui num jogo que cheira história, né? Anos 70, 80, 90. A primeira memória que eu tenho de futebol americano é justamente num confronto desses dois times. É San Francisco 49ers contra Dallas Cowboys, os times que, pô, se encontraram aí, toda a década tinha 300 encontros entre eles em playoffs, rivalidade, história, né? Cheira história esse confronto e a promessa é de um jogaço, tá? Eu tenho uma expectativa muito grande para essa partida. São Francisco, para mim, tem o favoritismo. Vou deixar bem claro aqui no começo dessa análise. Para mim, São Francisco é favorita, porque eu vejo esse elenco como o melhor conjunto da NFL no momento. Né? Não é só pela sequência de vitórias, mas você olha cada setor, defesa, ataque, special team, você vê talento em todos esses setores do time. É incrível. Eu comentei até na semana passada aliás, na segunda-feira, sobre uma jogada que teve na partida contra o Seattle Seahawks, que o Deebo Samuel e o Christian McCaffrey se alinharam como running backs aqui do lado do Brock Purdy, né? Aí o McCaffrey, que estava do lado esquerdo, ele faz no motion, ele vira um wide receiver do lado direito e no fim a jogada é uma corrida com o Deebo Samuel, ou seja, o running back se alinha como wide receiver e o wide receiver corre como running back e eles têm talento de sobra para fazer isso. Complica a defesa adversária, a leitura dos adversários. É a melhor defesa em jardas e em pontos por jogo. O ataque deixa todo mundo com o cabelo em pé com essa versatilidade, né? Um time que consegue mudar bastante e dificultar a leitura. O calouro Brock Purdy, que não sei se você sabe, ele é o Mr. Irrelevant, né? Foi o último nome escolhido no draft de 2022. Tem um grande teste, né? Encarando uma das defesas que mais pressão mandou ao longo da temporada e o Micah Parsons vai vir sedento. Temporada passada, né, em 2022, né, temporada 2021, o jogo foi em 2022, no confronto contra os 49ers lá em Dallas, o Micah Parsons passou uma partida em branco contra o Jimmy Garoppolo, não conseguiu encostar no Garoppolo, né, não teve nenhum sack, não teve nenhum QB hit naquele jogo. É claro que ele tá vindo mordendo, né, ele quer mostrar que ele é muito bom. Ele deve mudar um pouquinho o lado que ele ataca, né? Ele costuma atacar
para cima do left tackle, mas eu acho que ele vai fugir um pouquinho do Trent Williams, joga mais para o lado direito, né, o lado esquerdo dele joga para o lado direito da linha, onde tem uma chancezinha de conseguir incomodar um pouquinho mais, e eu quero ver como o Brock Purdy vai se comportar. Ele tem feito muitos motions, tem corrido muito bootleg, corrido para cá, corrido para lá, para conseguir abrir, estender jogadas, tem jogado muito bem, mas eu quero ver como é que vai ser uma partida nesse palco contra um cara como o Micah Parsons. Já do outro lado, o Dak Prescott, cara, ele teve um jogo espetacular. O jogo contra o Tampa Bay Buccaneers foi excelente, só que ele vai encarar o Nick Bosa pela frente, né? E aí tem uma má notícia, né? Má notícia aqui pro Nick Bosa, porque, aliás, má notícia pro Dak Prescott, porque o Nick Bosa não teve nenhum sack contra a equipe do Seattle Seahawks. Sabe quantas vezes o Nick Bosa passou 2 jogos seguidos sem um sack na temporada? Nenhuma, né? Então a gente pode esperar o Nick Bosa chegando aí pela frente do Dak Prescott, pelo lado também, chegando por trás, chegando por todos os lados do Dak Prescott. Acho que vai vir uma pressão. Para mim, foi o melhor jogador defensivo da temporada. Para mim, poderia ser mais discutido como MVP do ano. O Nick Bosa foi um monstro e essa defesa vai causar estragos. O Tyler Smith vai ter uma noite longa, porque deve ser para cima do Tyler Smith que o Nick Bosa deve jogar, né? Ali é a mina de ouro. Aliás, essa linha ofensiva dos Cowboys também chega bastante prejudicada com lesões, mas eu acho que vai ser ali, quem vai sofrer mais é o Tyler Smith. Tentar estabelecer o jogo terrestre com o Pollard e com o Zeke não vai ser missão fácil, né? Contra a segunda melhor defesa contra o jogo terrestre ao longo da temporada. Então, tende a deixar o destino dos Cowboys na mão do Dak Prescott. Fez um excelente jogo contra os Buccaneers. Ontem o pessoal ficou bravo comigo aqui na avaliação, lá no meu Power Ranking dos quarterbacks. A última impressão, de fato, ela é excelente do Dak Prescott. Mas a temporada foi muito ruim. Foi a pior temporada do Dak Prescott na carreira. A gente está falando de 7 jogos consecutivos com interceptações, 11 interceptações nessas 7 partidas, contra um jogo muito bom. Qual que é o verdadeiro Dak Prescott que a gente vai encontrar nesse final de semana? Essa é a grande questão. Ele tem talento, ele tem bola para passar pro CeeDee Lamb, potencial, eu gosto. Inclusive no último jogo que eu fiz lá na ESPN, na semana 18, contra os Commanders, muita gente descendo o pau lá no Dak, e eu falando, não, mas o Dak, ele pode, o time dos Cowboys pode ganhar alguma coisa com o Dak Prescott, dá para ganhar, ele é um bom quarterback, e o pessoal metendo o pau. Aí depois eu coloco ele lá mais baixo eu tomo o pau, não adianta, né? Elogia, você é criticado. Você critica, você é criticado também. Então, não tem como deixar o torcedor feliz. Eu digo que esse jogo é fundamental, que o Dak tenha uma partida como teve contra os Buccaneers. Vai ser complicado, vai ser muito pesado para ele. Para o Purdy não vai ser fácil, né? A gente está falando aqui de um calouro. A gente está falando da última escolha do draft. Está falando de um cara que tinha um efeito, um elemento surpresa a seu favor, e agora não tem mais. Dan Quinn é um cara capaz de pegar e escrutinar todos os jogos que o Purdy fez para conseguir entender quais são os padrões dele, quais são as tendências, e oferecer para um grupo defensivo talentoso, né? Um pessoal que consegue, principalmente a linha defensiva, ele consegue pressionar bastante, tem talento da secundária também, vai conseguir causar estrago. Essa defesa é capaz de complicar bastante a vida de um novato como é o Purdy. Deixo bem claro, o Purdy é um calouro e ele pode cometer as calouradas, e as calouradas podem custar bastante caro. O meu palpite é uma vitória do San Francisco 49ers por 33-24, mas eu acho que esse jogo vai ser muito mais apertado, tá? Eu tô colocando uma vitória um pouco mais tranquila porque eu estou empolgadaço com esse ataque. A capacidade dos 49ers de jogar sem depender do seu quarterback. Por mais que o Purdy tenha uma tarde, noite ruim no domingo, eu acho que o talento dos dois lados da bola vai ser suficiente para levar a equipe dos 49ers para mais uma final de conferência. Meus palpites, quero saber de vocês. Deixa aí o seu comentário, curta o vídeo, assina o canal, compartilha o que basta, seja membro. E aquele abraço.